Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem for assistir essa live depois. Existe uma coisa na medicina chinesa e na vida que cada vez mais a gente está tentando entender. A primeira coisa é o porquê a gente adoece. A doença, ela é o quê? Um desequilíbrio. Tudo que não é saúde é a doença. E a doença, ela sempre tem uma função de nos ensinar algumas coisas. É importante que quando a gente pense na doença, a gente lembre do que nos fez adoecer. O nosso corpo, as nossas células, os nossos sentimentos, quais são as relações disso? Existe um livro que eu gosto muito chamado A Biologia da Crença. A Biologia da Crença, ele é um livro que ele vai falar o seguinte: você é célula. Tudo isso aqui é célula. Você é formado por coisas que compõem o teu corpo e é banhado em água. Então você imagina que, dependendo da qualidade da sua água, você vai viver mais. E não é só viver mais, é viver melhor, é viver com saúde. Porque o que adianta a gente ter um envelhecimento se eu não tenho saúde? O que a gente vai falar no dia de hoje um pouquinho é sobre os padrões das doenças, para que você tenta, e eu me coloco à disposição para ajudar vocês também, a verificar quais são as coisas que têm feito você sofrer, feito você adoecer, quais são os órgãos relacionados e que possa te ajudar também a ver quais são os sentimentos atrelados a ele. Existe um experimento que foi feito por um alemão, aonde ele pegou um coração de galinha. A galinha geralmente vive 5 meses. E ele pegou esse coração e ele simplesmente foi trocando a água aonde ele era conservado. Quando ele fazia isso, ele conseguiu fazer que vivesse por 3 anos o mesmo órgão. É um exemplo, é um experimento. E para quem não sabe, eu sou bióloga de formação. Então, a questão da citologia, da histologia, das coisas todas envolvidas nessa cultura de célula é uma coisa que quem adora os micro-organismos, o Cristiano está aqui na live com a gente, ele adora os fungos, as bactérias também, são coisas que você tem que entender qual é o padrão de funcionamento. Se a gente tem um objetivo na vida que é crescer e se reproduzir, eu preciso do sexo e do alimento para isso. Quais são os alimentos que você tem ingerido? Então a dietoterapia é uma coisa que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho em um material que eu preparei para compartilhar com vocês, e que a gente tende a olhar com mais carinho para o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Qual é o percentual de água limpa e de energia? É como se você fosse realmente um aquário e tuas células são os teus peixinhos. Quais são os sentimentos que você coloca ali dentro? Como é que ele está atrelado a isso? Eu descobri que tem uma função no Instagram que a gente consegue compartilhar slides. Acontece que isso só tem lá no iPhone. E como eu tenho um Samsung, eu vou usar uma tecnologia super moderna que chama-se inversão de câmera. Olha só que lindo quem eu chamei para conversar com a gente. De vocês que estão na live, quantos já assistiram esse desenho chamado Divertidamente? Coloca aqui um coraçãozinho para mim, um oizinho, para que eu saiba que vocês já assistiram esse desenho. E que aí esses personagens vão me ajudar a gente entender um pouquinho mais dessa fisiologia e do porquê que a gente adoece. Quais são os padrões de energia, de sentimento que fazem as nossas células pedirem um arrego? Eveline, já ouvi falar, mas não assisti. Bom, como já tem uma pessoa que me disse que não assistiu, eu vou resumir rapidamente um pouquinho do filme e não vou contar o final, eu prometo. Então você imagina que ali tem 5 bonecos e os bonecos representam, para mim, as 5 forças, os 5 elementos da medicina chinesa. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas não ouviram falar nesses elementos. Quem é meu paciente, toda vez eu faço questão de explicar o que está acontecendo com cada um
desses sentimentos para que seja muito mais simples e muito mais rápido o nosso tratamento. Então, com isso, você imagina que nesse desenho, a Riley, que ela é uma menina, eu acho que ela tem uns 11 anos mais ou menos, ela tem que passar por uma mudança. E quem é que gosta de mudança? Dificilmente a gente consegue aceitar uma mudança se ela não é por opção. As piores mudanças em termos de aceitação são aquelas que são impostas para você, que você não tem muito a forma de alterar aquilo. E essa Riley, que é a bonequinha do desenho, ela passa por uma mudança. O pai tem que mudar de cidade e o pai pega, né, o patriarca, coloca todo mundo num carro, mudança aí, cidade nova. Quando ele chega na cidade nova, a Riley, que é a menininha, começa então o desenho sendo na cabeça dela. Imagine um painel de comandos aonde 5 bonequinhos, que a gente já vai falar sobre eles, comandam isso. Você vai até o final dessa live, eu tenho certeza que reconhecer cada um desses carinhas na sua cabeça, porque a gente tem todos eles dentro da gente, tá bom? E aí a Riley tá ali e ela começa. Então, quando ela se lembra, por exemplo, de uma lembrança de ela bebê comendo brócolis, vem uma lembrança do nojinho, que é um dos bonequinhos, fazendo uma carinha de eca, de eu não quero comer isso, porque é uma coisa que era diferente no paladar. Quando ela tá um pouco mais raivosa, o Senhor Raiva aparece. Quando ela fica triste, a tristeza aparece. O segurança, ele vem quando ela vai passar por um fio para não cair quando ela era bebê, por exemplo, para não atravessar uma rua correndo. E por último, a Senhora Alegria, que tem então as lembranças preciosas. As lembranças preciosas, cada um dos elementos, e eu não estou dizendo que são só lembranças boas, geram pérolas. E as pérolas no desenho, depois tem um slide sobre isso, são pérolas coloridas. Então tem a pérola vermelha, a pérola lilás, a pérola amarela, a pérola verde e a pérola azul. Essas pérolas são guardadas em um lugar lindo de lembranças, que é onde você guardou as suas coisas. Existe um momento onde tem uma caixa, que essa caixa são as memórias preciosas da Riley. E ali sim, ela tem o maior cuidado, porque lá é o que tem de muito importante. É quando ela aprendeu a andar de bicicleta, é quando o pai ajudou, é quando a mãe estava presente, é quando ela teve um momento muito legal. A gente tem opção de escolhas de quais são as pérolas que a gente vai guardar dentro da nossa caixa preciosa. E esse é o convite que eu tenho para te fazer hoje. Que a gente olhe um pouquinho mais de perto quais são as pérolas que você tem gerado. E o desenho, ele gera essas pérolas e em um certo momento existe um conflito no controle do comando. Você pode dar um nome de ansiedade, de depressão, de um câncer, de uma perda de alguém, de um fim de um relacionamento. Você pode e vai visualizar muita coisa nesse filme e eu sugiro que você assista ele logo que você puder. Enquanto isso, eu vou usar esses bonequinhos para que a gente siga a nossa conversa e de novo eu vou voltar para minha outra tecnologia. Então tá aqui. Esse cara aqui é o Senhor Raiva e ele fica furioso quando acontecem momentos de irritação. Ele é o ponto energético envolvido na nossa vesícula. Ele tem a questão das tomadas de decisões muito fortes. Ele se abre nos olhos, ele controla os nossos tendões e tem muito a ver com a parte do aparelho reprodutor feminino. Então o fígado, que é o nosso general, e todo paciente meu já ouviu falar sobre isso, eu explico qual é a importância dele. O fígado, ele é o que controla as energias, o fluxo de energia, o que sobe, o que desce, o que entra, o que sai. Quando o fígado está em desarmonia, eu posso ter dores nos meus tendões mais fortes, eu posso ter vermelhidão nos meus olhos, é um calor, né, um desequilíbrio de madeira, e quando eu coloco madeira no fogo, que é o do coração, ele vai para cima,
ele vai, ele vem e consome. O fogo a gente não consegue controlar. O fogo ele é incontrolável, assim como a água. São dois elementos que são muito complicados da gente conseguir realmente o equilíbrio, como na natureza. O chinês observa a natureza e coloca isso nas nossas vidas em formas de analogias. E isso facilita a gente ao entendimento e as coisas todas. Questões de fígado, infertilidade está ligada a ele, enxaqueca pode estar ligada a ele, insônia, a irritação em si, a TPM, a menopausa, são todas as questões que quando eu tenho sintomas, e quando a gente está falando de sintomas, eu volto a falar, ter dor não é normal. Quando a paciente fala assim, eu tenho aquela dorzinha normal de ovulação, não é normal. O normal é ter a ovulação, você sentir um muco cervical, mas não dor. Dor significa que tem estagnação, sim, de energia. E muitas vezes ela pode estar sendo a causa de uma infertilidade ou de uma cólica muito forte quando você tem o equilíbrio da madeira. Ele acontece quando a gente consome coisas verdes escuras. Então, o brócolis, a couve, o espinafre, ele se equilibra com o sabor ácido do vinagre, por exemplo. Uma maçã cozida, uma toranja, são coisas que vão ajudar então ao equilíbrio do fígado. E ele é o Senhor Raiva. O segundo carinha, que na verdade é uma menina, é essa daqui. E ela representa o nojo. É ela que olha para o brócolis quando a Hayley é pequenininha com uma cara de desdém. O baço, então, ele é a cabeça pensante, a cabeça que não para. Quando você tem um desequilíbrio dele, você pode ter uma dificuldade muito grande no raciocínio. Você não consegue foco, você não consegue concentração e criação das ideias. Existe todo um ciclo que a gente coloca a mulher como ser, né? Então, quando a gente está falando da fase para menstruar, a TPM, nós somos as bruxas, aonde está toda a questão da realmente a mulher como você é, sem máscaras. É como você seria se você pudesse ser, por exemplo. Depois da fase da menstruação, quando ela termina, eu venho então para a fase donzela. É aquela fase que a gente quer ir para o shopping, que a gente quer fazer cabelo, que a gente quer fazer unha. A terceira fase é aquela ovulatória. A ovulatória você fica uma ótima amiga. Sabe aquela que alguém te liga e fala assim, nossa, eu tô tão mal hoje. Você fala assim, vem pra cá, traz um vinho, vamos pedir uma pizza, vamos comer alguma coisa, a gente conversa. Você acolhe as pessoas porque você tá ovulando, então você tem um instinto mãe, um instinto materno muito mais aguçado. E a última fase, depois da ovulatória, que é a fase lútea, o que acontece? Imagina que é a fase feiticeira. É um lugar onde a gente tem mais facilidade nos projetos. Os projetos que você tá lá enterrado, acompanha depois da ovulação, que é uma ótima jogada, você colocar ele nesse período. O problema é que nós mulheres não sabemos quando menstruamos, quando ovulamos. A nossa conexão com esse eu feminino se perdeu em algum momento. Ou porque a gente usa DIU, ou porque a gente acha que menopausa eu não tenho mais o ciclo e eu continuo tendo ciclo. Eu posso não ter ovulação, eu posso não ter menstruação. Dentro do meu corpo eu continuo sendo uma mulher de fases, sim. Então a menopausa ela precisa desse acompanhamento. Quando a gente está falando então desses 4 elementos e da conexão com a mulher, o baço ele tem um papel essencial. Por quê? Quando o baço está em desequilíbrio, eu tenho uma vontade gigante de comer doces. O açúcar. Por quê? Porque o baço se equilibra com o doce. O doce que ele está pedindo, ele é o doce de uma batata doce, de um frango que é teor doce, de uma carne que é teor doce, de coisas que não são açúcar branco. E a gente vai no chocolate e a gente vai direto no que realmente é o açúcar, que é o pico mais rápido de energia, e com isso eu acabo tendo então um problema grande, que é o doce na vida.
e tem as consequências disso. Então, o aumento de peso, então desequilíbrio de baço, eu não consigo emagrecer facilmente. Essa questão do desequilíbrio em termos do pensamento, a cabeça que não para, a meditação e a respiração são coisas excepcionalmente boas para o equilíbrio do baço, porque é o momento onde você para e você consegue separar um pouquinho a lama da água e consegue enxergar um pouquinho além da tua cabeça. Falo bastante de meditação, falo bastante de respiração guiada, mas é essencial que a gente tenha isso na nossa vida. Eu não estou dizendo que você precisa ficar 2 horas meditando, mas eu preciso que você pare e que você escute um pouquinho o seu corpo. Quando a gente reza de noite, a gente está pedindo, e quando a gente medita, a gente está escutando. É preciso que você escute quais são os pensamentos que estão te rodeando, quais são os desequilíbrios que isso dá, tá bom? Então, o desequilíbrio de baço, que é a nojinho, ela vai me dar um aumento de mucosidade. O muco está relacionado a isso. O muco aumentado eu posso ter acúmulo de miomas, de massas, porque tudo que é muito sólido vai estar ligado ao baço. Eu posso ter um pouco como é que é o nome em português? De corrimento na vagina, né? Então um pouco mais de aquela questão de não tá tão bem ali a flora da vagina para isso. Eu posso ter sinusite, eu posso ter tendinites, né? Porque toda a inflamação do frio está vinculada a isso também. Algumas dessas são as doenças que a gente tem relacionada ao desequilíbrio de baço. Lembrando que ele se equilibra com raízes e principalmente o teor doce, tá bom? O terceiro cara que a gente vai falar é esse aqui, é o nosso rim. O rim é onde a gente guarda a nossa energia pré-celestial, que significa o quê? É a energia que você herdou dos seus pais. Essa energia produz a sua energia e o sangue após o nascimento. E aí sim, o rim armazena os nossos medos. Então, pensa assim, você tinha a tua energia da mãe, a energia do pai, ocorre a fusão, o sopro divino e se forma uma vida. Quando eu tenho essa vida formada, essa energia que compôs esse novo ser ainda é chamada energia pré-celestial. Quando ele nasce, ele coloca o primeiro movimento de comida na boca, que aí sim vem para estômago, o sistema digestório todo e o intestino, a gente está entrando com uma energia pós-celestial, que você já está na Terra e aí você já tem então a condição de se alimentar do que é da Terra e não somente do que é o divino. É muito legal estudar essas coisas porque a relação é muito clara. O rim, então, é onde a gente guarda os nossos medos, as nossas inseguranças. Quando ele está em desequilíbrio, eu acabo tendo depressões, acabo tendo medo das coisas. Eu posso ter o xixi na cama, por exemplo, por desequilíbrio de rim. Sabe cachorrinho, quando a gente briga, ele já se assusta, ele faz xixi. Criança que faz xixi quando ele está com medo, ele é a dispersão da energia do rim, então ele manda para baixo isso e ele acaba tendo então esse desequilíbrio associado. Coisas que equilibram o rim são eles: feijão preto, gergelim preto, cogumelos, coisas que vão nutrir esse órgão. Você pode ver que o grão do feijão ele lembra um rim, então o nosso alimento nos diz o que a gente tem que comer ou não. A gente está um pouco desconectado com isso também. Acho importante a gente voltar a tentar entrar um pouquinho mais nisso também. Aí a gente chega na tristeza. A tristeza ela se armazena no pulmão e aí ela tem a função de gerenciar a energia, o sangue, os líquidos e ele influencia a alma e as emoções. Então, a tristeza, para o chinês, tem um ciclo somente, uma função somente, que é encerrar ciclos. Sabe aquela questão que você não conseguiu ainda deixar para trás? Que continua tendo uma questão na sua vida, que você lembra, você tem mágoa. O desequilíbrio do pulmão, então, ele pode te trazer tosse seca, né, sem justificativa. Ele pode te trazer problemas de pele, problemas de cabelo,
né? Porque ele controla assim a queda do cabelo. Então, em alguns casos que tem uma tristeza profunda, ficam alguns lugares com alopécia, sabe, sem cabelo, decorrente a essa tristeza que a pessoa viveu. O corpo dela tá dando o sinal do que tá doendo, tá bom? Então o pulmão ele é o cara que vai falar assim, ó, vive teu luto, vive tua dor, não se apega a ela, que ela vai passar, e aí o novo vai surgir. Quando a gente, por exemplo, tá de TPM e vai menstruar, a menstruação é o elemento metal que rege a menstruação das mulheres. Por isso que a gente fica mais chorona nessa época, mais dengosa nessa época. É sim a questão do pulmão. O pulmão, a cor dele é o branco. Ele vai se equilibrar com arroz, por exemplo, com nabo, com coisas que são brancas, tá bom? E um pouquinho mais secas também. Chegamos então no coração, que é a alegria. A alegria, ela está relacionada com a nossa mente, as coisas mais básicas às mais complexas. E aí com isso, o coração é onde a gente sente as nossas emoções todas. Não existe forma da gente colocar o coração fora disso, né? A gente tem uma questão muito grande com os desequilíbrios de coração. Primeiro porque ele é o primeiro órgão a sentir a emoção. Então, bloqueios de coração, por exemplo, podem fazer com que você não menstrue, né? Então, um bloqueio energético. Às vezes, uma conversa, essa semana eu tive uma paciente muito querida no consultório e uma simples conversa, quando ela chegou na casa dela, ela falou, o que você fez? Eu não fiz a acupuntura dela, a gente só conversou. Porque eu tô menstruada depois de um período todo que eu tava atrasada e tudo mais, tinha toda uma história. E é uma coisa muito linda, porque acaba desbloqueando. Apenas uma conversa, muitas vezes, soluciona muitas coisas, o ser ouvido. E o coração, ele pode trazer algumas questões pra gente. A questão de pressão alta, a questão das ansiedades, da falta de alegria ou da euforia. Sabe aquela pessoa que nunca cala a boca, que fica o tempo inteiro falando que ela é talcativa, que o tempo inteiro você fala, cara, não aguento mais essa pessoa, ela não cala a boca. Ela tem um desequilíbrio de coração, né? Ou aquela que ri o tempo todo de tudo, você não sabe nem como. Você não consegue conversar sério com a pessoa tá o tempo inteiro rindo. Isso também é um desequilíbrio de coração. Faz piada o tempo todo, tem movimentos que não são muito legais. O coração, então, ele se equilibra com as frutas vermelhas, vamos colocar assim, a melancia, a maçã, a beterraba, tudo que é vermelho, que é da cor do coração, vai então equilibrar um pouquinho mais esse coração. E é muito importante a gente tirar nesse momento, quem tem desequilíbrio de coração, a questão do fogo, tudo que trouxer muito fogo, seja ele em termos de emoção ou de alimentos também, tá bom? E aí, a gente chega nesses caras aqui. Olha só que bonitinho. Quando eu tenho uma questão de fígado, tá aqui o senhor raiva envolvido. Quando eu tenho uma questão de coração, tá a dona alegria. O baço vai estar nojinho. O pulmão, a tristeza. E o rim, o medo. E com isso, existe um ciclo de geração de energia entre esses caras. Então, a energia do metal vai alimentar a energia do coração, que alimenta o baço, que alimenta o pulmão, que alimenta o rim. Quando eu tenho um excesso de tristeza, por exemplo, essa energia não flui como a gente gostaria. Então, ela pode vir e contra o meu coração, fazer com que eu tenha apagada a minha alegria de viver. Muitas pacientes assim nessa pandemia, tá? E com isso, juntamente o rim, onde eu não tenho a circulação de água. Com isso, uma tristeza que a gente está vivendo agora, com as nossas perdas em termos de pandemia, a gente perdeu muita gente querida, foi um momento muito triste, acabou vários bloqueios e com isso a gente tem duas pandemias. A primeira dela é a ansiedade e a segunda dela é a depressão. E aí, quem assistiu esse desenho, lembra como é que chama
Cara, eu não vou nem dizer o que ele é, porque eu não sei o que ele é ao certo. Quem lembra do nome desse querido tromba de elefante, pele de coelho? Alguém lembra? Digita pra mim, por favor. Quem lembra o nome desse cara aqui? Dá-lhe uma? Dá-lhe duas? Dá-lhe três? A Eveline não vai conseguir, né? Não tem como, você vai assistir hoje. Então tá bom. Esse cara chama-se Bing Boing. Ele é, olha só, ele tem pele de algodão doce. Ele é um híbrido entre um elefante, um gato e um golfinho. Ele gostava muito de brincar com a sua amiga Riley, até o momento que ela cresceu e seu relacionamento fica abandonado. Olha só essa cena, gente, tá aqui a alegria, a tristeza e aqui o Bing Boing. Tá bom, guardaram essa cena? Aqui atrás, ó, são as pérolas que eu comentei, que ficam armazenadas aqui, que são as lembranças, e é onde esse cara vive. E ele tem um momento do filme que ele tem uma sacada, porque ele, assim, ele representa a alegria da Riley, da menina do desenho. Então, ele é a forma de felicidade. Ele tá o tempo inteiro cantando, ele se veste engraçado, ele é querido, ele gosta de dançar, ele anda num foguete, ele é um fofo. E muitas vezes a gente se desconecta do nosso Bing Boing. Como anda a sua alegria? Cadê a sua forma de ver a vida? Quais são as coisas que te movem? Onde é que tá quando você acorda e tem um brilho nos olhos? A gente já fez esse exercício dos olhos. Quando você olha nos olhos e não tem brilho, existe uma névoa, né? Existe uma coisa que não consegue circular. E aí a tua alma, o espelho da alma, que são os seus olhos, acabam refletindo simplesmente o teu interior, que é uma pessoa sem vida. Tem muita gente que morre aos 70 e que só realmente desencarna desse corpo aos 90. Escolha qual é a sua opção de vida e não de morte. E aí, quando a gente olha esse Bing Boing, tem uma parte que ele fica triste. Por quê? Porque a Riley deixou de ser alegre. A Riley, ela tá num momento de transição, num lugar onde ela não conhece ninguém, não tem amigos e tudo mais. E nesse momento, o elefantinho, o Bing Boing, ele fica triste realmente. A tristeza, a felicidade dele se apaga. E a alegria, por ter a função de ser alegria, ela tenta fazer várias coisas, caretas e bocas, para que o Bing Boing volte a ficar feliz. E ela não tem sucesso nisso. Tem um movimento que a tristeza, de azulzinho, chega do lado do Bing Boing. E quando ela chega do lado dele, ela consegue fazer com que ele fique feliz de novo. E aí, no trecho do filme, eu anotei aqui. A alegria pergunta para a tristeza: como é que você fez isso? Como você fez ele se sentir melhor? A tristeza responde: eu não sei. Ele estava triste e eu o ouvi. Olha que profundo isso. Quantas vezes só o fato de você conversar com alguém, de expor e se sentir ouvida realmente, e não julgada, e não criticada, nada. Simplesmente o fato de você ser ouvida, o quanto melhora a sua vida. A Rita tá na live e ela vai lembrar quantas e quantas vezes a gente se ligava e falava assim: Rita, eu preciso de um milkshake. E o precisar de um milkshake podia ser um milkshake físico, tá? Mas muitas vezes era o ato da gente se encontrar, pra gente conversar, colocar para fora o que nos angustiava, e era o nosso momento milkshake. Era o momento onde a gente se ouvia e a gente tinha diversão garantida. Então, aposte nas amigas, elas são ótimas. E o que a gente aprende então com essa historinha que eu coloquei? Que emoções em excesso pode atrapalhar. O que eu estou dizendo? Sinta a emoção, sinta a alegria, mas o excesso de alegria é euforia.
O excesso de tristeza é depressão. O excesso de medo te paralisa. Esquecer algumas coisas é positivo. Já ouviram falar em Ho'oponopono? Quando a gente realmente desapega de algumas mágoas, de algumas coisas que nos fazem sentir muito mal. Medo e nojo nos ajudam a sobreviver. E esse cara aqui, ele é importante porque o medo nos impede de atravessar a rua, por exemplo, sem olhar um farol. Ele é simplesmente fantástico se usado na medida certa. A raiva impede injustiças. Por quê? Uma pessoa que tem a raiva e que consegue colocar o limite, ela bota as coisas no lugar. Quando eu tenho aquela pessoa que aceita tudo, ela tem uma dificuldade tremenda e ela engole muita coisa. E a tristeza é importante. Como assim, Cris, a tristeza é importante? Quando eu tenho pacientes, por exemplo, que perderam o pai, chega no meu consultório 2 dias depois e eu pergunto, como você está? Ela responde assim, não, Cris, estou bem, eu tinha reunião, eu fui para a empresa, eu resolvi trabalhar, eu resolvi para não ficar em casa pensando nisso, pensando naquilo, tal. Ela acabou não vivendo esse luto, né? Então, assim, é importante quando a gente tem perdas, quando a gente tem fins de ciclos, que a gente pare, que a gente honre, que a gente veja o que a gente aprendeu naquele ciclo e que a gente gentilmente pegue essa tristeza e solte e devolva ela para o universo. Gente, essa foi a conversa deliciosa de hoje sobre os elementos, sobre a questão da gente ter os desequilíbrios e com isso ter então um desequilíbrio físico causado por uma energia que causou isso. Eu desejo que vocês tenham curtido, que vocês pensem quais são os bonequinhos que estão no seu controle ou que não estão, que vocês revejam eles e que vocês cuidem de vocês de uma maneira que ninguém faria. Sabe por quê? Porque tudo depende só de você. Então é uma coisa que quando a gente para e a gente se alimenta bem, a gente faz uma atividade física, a gente faz um momento de descontração, onde a gente coloca essa alegria toda de volta na nossa vida, onde a gente tem os medos sim, mas a gente olha uma coisa que arrepia, que dá friozinho na barriga. Se o projeto não é grande, ele não vai dar frio na barriga, ele não é bom o suficiente. Então se joga nos teus projetos. Viva intensamente, porque a gente morre da forma que a gente escolheu viver. Então eu escolho ter uma vida intensa, uma vida onde eu não tenha espaço para me apegar à doença, onde eu só tenha espaço para amor, aonde eu olhe os momentos que eu tô triste, eu entenda o que tá me trazendo essa tristeza, eu olhe para essa tristeza como se ela fosse um objeto e eu gentilmente devolvo ela para o universo. Eu não guardo dentro de mim, porque isso vai me fazer mal e com isso a gente acaba não adoecendo. O que a gente come, a forma que a gente come, então é muito importante você comer estando presente. Eu uso sempre o exemplo da coxinha. Então, por exemplo, você está no almoço, você vai almoçar uma coxinha, tá bom? Você terminou de comer a coxinha, eu te olho e falo assim, tinha cebola nessa coxinha? Quantas pessoas vão conseguir me dizer o que realmente ela sentiu apreciando aquela coxinha? A gente geralmente está comendo e colocando para dentro muito mais do que a gente precisa. A diferença para o nosso paladar entre a gente comer um quadradinho de chocolate ou a barra inteira de chocolate. Eu como chocolate, mas eu não vou comer a barra de chocolate mais. E eu já comi a barra de chocolate muitas vezes. Na compulsão, o pote de sorvete, porque eu precisava colocar para dentro o que eu não tinha. E podia ser uma compreensão, podia ser uma falta de amor, podia ser qualquer sentimento que eu estava tendo naquele momento e que eu pego em forma de sorvete e boto para dentro. E logo depois vem uma infelicidade porque eu não tratei a causa daquilo. Então seja brutalmente honesta com você em quais são os sentimentos que estão no seu comando e cada vez que você perceber que dentro da sua cabeça a raiva apertou o botão, a alegria apertou o botão, só quem consegue
controlar a tristeza é a alegria. Presta atenção no seu vídeo, no filme, para você perceber o quanto a alegria é importante, o quanto ela fica muito próximo da tristeza e aonde ela consegue gentilmente direcionar as coisas como tem que ser. Quando a gente tem uma lembrança boa e aparece a tristeza e tenta chegar nessa tua pérola, como se fosse uma nuvem que destrói e reconstrói essas suas lembranças, essas tuas pérolas. Então eu te convido para fazer o contrário. Pega aquelas pérolas que são de mágoa, que não são boas, e coloque em luz. Não se apeguem a elas. Deixe que a alegria, deixe que o perdão, deixe que o desapego entrem na sua vida de forma genuína. Que você consiga ter força o suficiente para fazer esse direcionamento. E isso é o que eu te desejo no dia de hoje. Eu desejo uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.